Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma TPC, dessa vez por área. Estamos aqui representando hoje Educação Física, Arte, Inglês e o componente curricular também de Língua Portuguesa. Conversaremos hoje sobre temas que vocês têm solicitado muito naquela enquete que nós sempre realizamos no nosso chat, no nosso formulário, e vocês têm pedido muito o tema relacionado à BNCC e ao Currículo Paulista, a implementação desses dois documentos. Outro tema que vocês também têm pedido é sobre as ferramentas digitais. Então, o Caio mais tarde vai falar com vocês sobre essa ferramenta que é o formulário, que é tão importante aí no dia a dia de vocês, que vai auxiliar muito vocês. Então, agora, vamos para a pauta do dia. Vamos lá, então, pessoal, para a pauta da TPC de hoje. A nossa TPC hoje é por área, né, linguagens. Teremos a participação de Natasha Costa. O tema trazido hoje por nós, que foi solicitado muito em relação à implementação do currículo e BNCC. Hoje o nosso tema é BNCC na sala de aula, com ênfase na educação integral do estudante. E traremos para vocês também as ferramentas digitais que auxiliarão vocês aí nas atividades, na rotina do dia a dia de vocês. Hoje, a nossa ferramenta será o Google Formulário. Vocês aprenderão a realizar uma avaliação, né, ou qualquer outra atividade através do Google Formulário. É de extrema importância, tá bom? A participação de vocês, aquela troca de ideias que a gente sempre tem ali no espaço comentários. Então, ali vai estar a disponibilidade também do registro de participação de vocês. Não esqueçam, então, de preencher a participação de vocês, isso é muito importante, tá bom? Agora, na sequência, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a trajetória dessa nossa palestrante, Natasha Costa, só para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela, tá bom? Então, até mais. Natasha Costa é psicóloga formada pela PUC São Paulo, diretora-geral da Associação Cidade Escola Aprendiz desde 2006. Atualmente, é membro da Comissão Editorial de Educação Integral em Tempo Integral pela Fundage-MEC. Hoje, ela vem conversar com a gente um pouco sobre toda essa educação integral do jovem. Ela também participa do Centro de Referência de Educação Integral e também do Movimento pela Base. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre toda essa temática que envolve BNCC e currículos, tá bom? É um material riquíssimo. Tivemos que dividir essa palestra em 2 momentos. Então, convido vocês para assistir agora a nossa convidada Natasha Costa. Então, tá bom. Então, esse é o nosso tema, né? BNCC na sala de aula, educação integral para a prática do professor. Só me apresentando melhor aqui, eu sou do Centro de Referências em Educação Integral e faço parte do grupo de trabalho de desenvolvimento integral do Movimento pela Base. O Centro de Referências em Educação Integral é um programa que reúne, articula 17 organizações. Eu dirijo o Aprendiz, que é essa primeira organização, e o Aprendiz coordena esse programa. Então, o programa, na verdade, é resultado da conversa dessas 17 organizações e vem produzindo uma série de referências, acompanhando a agenda de educação integral no Brasil e produzido aí um diálogo, acho que bastante interessante para fazer essa agenda avançar no país. No âmbito do grupo de trabalho de desenvolvimento integral, há 2 anos atrás, a gente desenvolveu, então, pelo Movimento pela Base, em parceria com o CONSED, e aí eu participei via Centro de Referências em Educação Integral, esse material, que chama Caminhos para a Educação Integral, que foi uma produção muito interessante, reuniu representantes de organizações sociais,
de secretarias municipais e estaduais de educação, especialistas, pesquisadores, professores, gestores, pessoas de comunidades, de territórios mais distintos. Então, ele foi resultado de um trabalho amplo de diálogo e articulação, foram 2 dias de oficina, e o nosso objetivo era produzir um consenso em torno de quais seriam os princípios e orientações específicas para a implementação da educação integral nas redes e escolas brasileiras, né? E aí, a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é essa que aparece aqui, que quando a gente pensa os princípios e as orientações, a gente vai pensar sempre para essas 5 frentes: políticas públicas, escolas, professores, estudantes e território. Isso não é alguma coisa aleatória, a gente pensa assim porque a gente entende que a educação integral como concepção, e eu vou falar um pouquinho mais dela depois, ela deve ser uma concepção orientadora da prática e das diretrizes de todas essas dimensões de uma política educacional, né? E ela deve ser resultado, a partir dessa visão, que é uma visão sistêmica, ela deve ser resultado da articulação dessas diferentes dimensões, desses diferentes agentes, né? Então, quando a gente vai pensar os princípios para a implementação da educação integral e as diretrizes práticas, a gente pensa sempre dialogando com essas diferentes dimensões e agentes, pensando o que é o pedaço, o papel de cada um desses agentes na construção e implementação de políticas de educação integral. E aí isso nos leva, depois a gente vai voltar para esse material e vamos olhar para ele em maior profundidade, mas antes eu achei importante trabalhar um pouco com vocês os fundamentos. O que fundamenta esse olhar sobre a política, né? E aí eu acho que a primeira ideia importante da gente trabalhar é a ideia da educação integral, portanto, como uma concepção. E o que essa concepção vai afirmar e trazer para a gente? Ela vai afirmar uma concepção de qualidade da educação. O que é qualidade da educação para a educação integral? É o compromisso com a aprendizagem e o desenvolvimento integral de todos e todas. Isso significa dizer que, para nós, na educação integral, para a concepção de educação integral, a aprendizagem e o desenvolvimento integral caminham juntos e ambos são compromisso devem ser compromissos quando a gente pensa numa educação de qualidade. E o que é o desenvolvimento integral e a aprendizagem caminhando juntos? Significa, ao fazer todas as escolhas, sejam as escolhas do ponto de vista da gestão, seja do ponto de vista das práticas pedagógicas, fazer escolhas que garantam o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões, na dimensão social, física, cultural, intelectual e emocional. Então, quando a gente vai trabalhar quando a gente pensa numa educação de qualidade, a gente está pensando numa educação que vai ter como centro os estudantes, e os estudantes em todas as suas dimensões, não apenas na dimensão intelectual, como a escola tradicional tendeu sempre a olhar, né? Então, a gente vai olhar para esse sujeito na sua integralidade, quando a gente está colocando em prática uma concepção de educação integral. E considerando isso, a gente vai pensar a educação integral não apenas como uma modalidade que vai acontecer nas escolas de tempo integral. Se a gente entende a educação integral como uma concepção, a gente entende essa educação integral pode acontecer em jornada regular, ela pode acontecer em jornada ampliada com parceria, que é quando a escola estabelece parcerias, e a secretaria, enfim, parcerias com outros agentes e outros atores para implementar o seu projeto, e a jornada ampliada sem parceria, que é a escola de tempo integral mais clássica. Em muitas redes, pessoal, essas 3 opções, elas caminham juntas. Você vai ter uma concepção de educação integral orientando toda a rede, as escolas de jornada regular trabalhando a partir dessa perspectiva. Você vai ter algumas escolas que vão estabelecer parcerias a partir das suas necessidades, seja parcerias com o sistema de garantia de direitos, seja parcerias que têm a ver com intencionalidade pedagógica, com outros agentes, e tem também a escola de tempo integral. Então, essas 3 modalidades, ou esses 3 formatos, podem coexistir numa mesma rede.
É o caso, por exemplo, da rede de Tremembé, em São Paulo, e tantas outras. Então, quando a gente vai pensar numa política de educação integral, e aí voltando lá para aquele nosso material, né, que está olhando para aquelas diferentes dimensões, a gente vai pensar, portanto, numa política para toda a rede. Qual que é o compromisso dessa política? É criar condições para que as escolas possam implementar uma educação integral. E criar condições significa criar as condições materiais, mas também criar as condições que têm a ver com um currículo orientado pela educação integral, com processos e um sistema de avaliação que seja orientado pela educação integral e com uma política de formação continuada orientada pela educação integral. Então, é papel da política garantir essas condições para todas as escolas, né? E essas condições e essa política, ela precisa estar orientada por esses princípios, né? Equidade, portanto, precisa ser para todos. A gente, na educação integral, vai fugir da ideia de uma política como a gente pode falar, boutique, né? Aquela escola maravilhosa, incrível para poucos. A gente está o tempo inteiro preocupado em pensar na educação integral como uma perspectiva para todos e para todas. A perspectiva da inclusão, que é um princípio forte para a gente, não apenas pensando nos estudantes com deficiência, mas pensando nas diferentes formas de aprender dos nossos diferentes estudantes. Então, quando a gente pensa na perspectiva inclusiva, a gente está pensando nela como princípio e não apenas como, de novo, uma modalidade. Então, pensar sempre em desenhos universais de aprendizagem, em que a gente supera a ideia de adaptação para uma ideia de universal já a priori, né? De um desenho inclusivo. A sustentabilidade, quer dizer, a gente poder pensar também em formas de estruturar nosso projeto que possam ser sustentáveis, que sejam coerentes em relação àquilo que a gente diz e aquilo que a gente pratica, e que possam, de fato, constituir capacidade nas escolas e nas redes para que esse projeto se sustente. E, por fim, a contemporaneidade, que significa construir um projeto educativo orientado pelas demandas e necessidades dos estudantes do século XXI, das necessidades prementes do mundo, né? A gente está vivendo um processo sério de mudanças climáticas, a gente está vivendo uma crise climática, a gente tem uma questão séria com as desigualdades, e a gente precisa poder orientar os nossos projetos a partir dessas questões e da superação dessas questões também. Então, quando a gente pensa nessa política para todos e todas, acho que esse diagrama ajuda a gente um pouco a pensar. Quando a gente está pensando a educação integral como política, a gente vai pensar na educação integral orientando o currículo, orientando a avaliação e monitoramento e orientando a formação permanente. E o nosso modelo de gestão visa quê? Visa a articular aquilo que é da rede, que no caso do currículo é a matriz curricular da rede, e aquilo que é da escola, que são os projetos político-pedagógicos e as práticas pedagógicas. Então, a gente vai pensando, e isso vai funcionando também para avaliação e monitoramento, aquilo que são instrumentos e processos da rede e aquilo que são instrumentos e processos das escolas. E no caso da formação permanente é o mesmo. Você vai ter grandes temas estruturantes para a política e depois você precisa instituir processos que são processos que vão acontecer dentro das escolas. Então, a ideia de uma política de educação integral é uma política que vai articular esses pilares e que vai colocar em prática um modelo de gestão que integra secretarias e escolas, garantindo que as secretarias possam criar as condições de equidade, as condições de trabalho para as escolas, para que as escolas possam construir os seus projetos político-pedagógicos e se constituir como comunidades que compartilham, que são comunidades de aprendizagem, que os professores e os demais profissionais constroem juntos as suas práticas de gestão e pedagógicas, né? Então, esse diagrama procura mostrar como é que a educação integral vai entender a política como um todo. E aí a gente tem esse último elemento que é importante, que é a orientação também, a coordenação dos materiais didáticos com essa concepção, né? É importante criar sinergia entre todas essas dimensões.
O que a Base Nacional Comum Curricular traz para nós como contribuição para essa construção que a gente está falando? A Base Nacional Comum Curricular ela vai trazer a educação integral como proposta formativa, ou seja, ela vai constituir nesse marco legal, que é a base, que a educação integral se converte como a proposta formativa da educação básica. É compromisso nosso, né, como educadores, garantir que todos os nossos estudantes possam ter uma formação que é uma formação comprometida com o seu desenvolvimento integral, né? E aí, como é que isso vai aparecer e se materializar na BNCC? Vai se materializar a partir do conceito das competências gerais. E o que é importante a gente destacar quando a gente vai pensar nas competências gerais? O que as competências gerais vão dizer, em primeiro momento, para nós, é que o direito ao desenvolvimento integral, o desenvolvimento de todas essas dimensões que eu já mencionei, precede os conteúdos. Ou seja, o que a base vai dizer, o que o conceito de competências gerais vai dizer para a gente, é que os conteúdos, aquilo que está presente nos componentes curriculares, o que está presente nas áreas de conhecimento, devem ser trabalhados a serviço e na perspectiva do desenvolvimento das competências gerais, a serviço do desenvolvimento integral dos estudantes. Portanto, o que as competências gerais vão trazer não é uma ideia de que é mais um conteúdo desenvolver competências gerais, mas é a intencionalidade que a gente vai colocar na forma como a gente vai trabalhar as áreas e os componentes curriculares, constituindo essa intencionalidade de formação de um sujeito capaz de construir conhecimento, de colocar esse conhecimento em uso, de se relacionar consigo e com os outros de uma determinada maneira. E essas competências gerais, elas são essas aqui, que eu imagino que vocês já conheçam bastante bem. Então, a Base Nacional Comum Curricular, e muitos currículos nos estados adotam essas mesmas competências, adicionam algumas, renomeiam outras, mas mais ou menos essa tem sido a referência dos currículos estaduais e municipais. O que a base, então, vai dizer? Que é direito dos nossos estudantes e de todos eles, eu queria repetir isso, sempre reforçar, que eles possam, ao final da educação básica, não apenas acessar determinadas informações e conhecimentos passivamente, mas que eles sejam capazes de conhecer, de construir conhecimento, de produzir conhecimento, de pensar de forma científica, crítica e criativa, que eles tenham o seu repertório cultural ampliado e que tenham capacidade para ampliar o seu repertório na medida dos seus interesses, saibam como ampliar esse repertório, que eles saibam se comunicar, que eles fruam de cultura digital e tenham fluência na cultura digital, que eles tenham constituído as ferramentas para constituir o seu projeto de trabalho, de vida, que eles saibam argumentar, que eles saibam se autoconhecer e se autocuidar, que eles saibam ser empáticos e cooperar com o outro, e que eles sejam responsáveis e saibam exercer a cidadania. Então, essa é uma imagem desse sujeito que a gente quer formar e onde a gente quer chegar ao final da educação básica. Ora, mas se a gente está trabalhando com a ideia de que, ao final da educação básica, eu quero que os nossos estudantes sejam capazes de colocar o conhecimento em uso e colocar todas essas competências, mobilizar todas essas competências, isso precisa transformar muito fortemente a maneira como a gente vai trabalhar com esse estudante desde a educação infantil. Quer dizer, isso vai implicar, se a gente pensa, né, e eu vou reforçar essa ideia de que esses 10 competências não são outro conteúdo, não é mais um conteúdo, mas é a maneira como eu vou, é a intenção, é a proposta formativa, é aquilo que vai dar um horizonte para todos os conteúdos. Portanto, eu preciso pensar sobre outras dimensões que precisam definir esse currículo. Que dimensões são essas? Então, eu trago aqui uma ideia que eu acho que é uma ideia importante que a gente tem trabalhado no Centro de Referência. A base não é currículo. Se ela não é currículo, o que envolve um currículo?
Um currículo que um currículo na educação integral, pessoal, ele vai se ocupar de responder a essas perguntas todas. Pensando que o currículo não é apenas o documento, mas é também aquilo que está orientando os PPPs e as próprias práticas pedagógicas. Todas essas são dimensões curriculares, certo? Quando a gente vai pensar numa matriz curricular ou num currículo na educação integral, a gente tem que estar preocupado com todas essas perguntas. Então, a gente tem que estar preocupado em responder coletivamente, essa não é uma resposta para ser dada apenas por um ou outro agente de uma rede, mas a gente tem que poder se perguntar por quê? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Para isso, o quê? Para eu garantir essa formação, se é, portanto, uma formação integral, o desenvolvimento das competências gerais, o que eu preciso trabalhar? Quais são os conteúdos que precisam ser trabalhados? E aí eu preciso perguntar, até aí a gente, em geral, na discussão de currículo, a gente vai, né? Mas a gente precisa avançar quando a gente pensa na educação integral. A gente precisa avançar nessa terceira resposta também, que é como, para garantir que os meus estudantes aprendam essas coisas e desenvolvam essas capacidades, como eu vou trabalhar? Quais são as estratégias que eu vou lançar a mão? Preciso responder também onde. Será que só a sala de aula é o melhor espaço para desenvolver essas capacidades? Será que é importante também trabalhar em outros espaços da escola? Será que vale a pena articular outros espaços para além da escola? Essa é uma pergunta que a gente vai fazer para responder às anteriores. A esse como, a esse o quê e a esse porquê. A mesma pergunta para quando? Quando eu vou trabalhar? São em aulas de 50 minutos apenas, ou eu preciso de tempos mais alargados? Eu preciso de tempos mais articulados para trabalhar? Eu preciso, talvez, de momentos que vão acontecer fora da escola, depois da escola. É durante a jornada? É depois da jornada? Eu preciso responder quando? Em que momento da rotina da criança ou do estudante, né? A sexta pergunta que a gente precisa responder é para quem? Quem é o meu estudante? A gente tende sempre a pensar currículo como alguma coisa que está à revelia do meu estudante. Mas se eu estou trazendo o estudante para o centro da conversa, se eu estou desenvolvendo uma perspectiva curricular colocando o estudante no centro, eu preciso saber quem é o meu estudante. Eu preciso entender com clareza o contexto que ele vive, quais são os seus interesses, as suas necessidades, as questões que ele se faz, o para quem orienta currículo. E, por fim, o por quem. É só o professor e outros profissionais da escola, é o professor e as famílias, é o professor, outros profissionais da escola e outros agentes educativos do território. Por quem? Quem que vai entrar nesse projeto para responder a esse porquê, a esse projeto de formação, a esse como, a esse quando, enfim, né? E mais importante, ou tão importante quanto, a gente precisa se fazer essa pergunta sempre trazendo a perspectiva do ensinar e do avaliar. Se a gente está comprometido com um projeto de educação integral, que está comprometido com a construção, com a formação de sujeitos autônomos na construção do seu conhecimento, a avaliação precisa acompanhar todo o processo de educação. Ela não pode ser alguma coisa que vai acontecer a posteriori. Então, a gente precisa trazer a avaliação para o centro dessa discussão, pensando em como é que a avaliação nos apoia em todas essas dimensões, certo? Então, quando a gente vai pensar a matriz curricular, a gente tem que pensar em todas essas dimensões. Nos marcos legais, no caso a gente tem aqui a BNCC, Constituição Federal e outros tantos, mas a gente também precisa pensar nos sujeitos da aprendizagem, também os sujeitos que vão estar em processo de ensino, e o território contexto, quer dizer, este lugar e as características desse lugar e as características dos estudantes a quem o meu projeto se dirige. Tá? Então, essa é a imagem total quando a gente pensa num currículo na educação integral. E aí, detalhando um pouco mais, o que a gente vai ter? Os objetivos, portanto, é esse porquê, os conteúdos são o quê, mas o como a gente vai responder sob a perspectiva
de propostas de atividade, de formas de avaliação. Como é que eu vou construir processos em que o meu estudante aprenda a se comunicar, a argumentar, que ele aprenda a produzir conhecimento, a pensar crítica e criativamente? Como é que a gente faz isso? Será que para ele aprender a se comunicar, ele vai ler um texto sobre comunicação? Ou a gente vai ter que criar processos em que ele esteja se comunicando o tempo inteiro, que ele esteja exercitando essa competência? Então, é isso que vai precisar ir orientando as nossas definições em relação ao como e as evidências de que isso está ou não acontecendo. O porquê e o quê são majoritariamente, a gente pode até discutir em relação ao quê, se é tudo, se não é, mas eles estão definidos pela BNCC. Mas parte desses o quê, o como, as formas de avaliação, o para quem, o com quem, o onde, precisam ser respondidos pelos currículos locais e pelas escolas. E aqui é muito importante que esse processo de definição seja feito a partir da escuta dos sujeitos e dos territórios. Do contrário, a gente não consegue construir um currículo de fato contextualizado. E aí, o que do ponto de vista das práticas pedagógicas, para a gente poder garantir o desenvolvimento daquelas competências, o que a gente precisa, o que implica nas nossas práticas pedagógicas? Muitos aspectos, mas eu vou destacar 3. A primeira é a intencionalidade pedagógica clara. A gente precisa saber onde quer chegar, por isso que a resposta a todas aquelas perguntas é tão importante. Quer dizer, desenvolver as competências não é alguma coisa que vai acontecer de forma aleatória, que vai acontecer de forma natural e espontânea. Tem a ver com todas as escolhas que a gente faz, do ponto de vista da gestão da política, da formulação da política, da gestão da escola, da maneira como esse estudante é recebido na porta da escola, da maneira como a gente escolhe, por exemplo, que vai se organizar o momento da alimentação. Ele vai se servir, o prato vai vir pronto, ele vai escolher a comida que ele vai comer, ou vão decidir por ele. Todas essas decisões, elas precisam estar atravessadas por uma intencionalidade que é pedagógica e que deve ser clara. Agora, ela também deve ser compartilhada, porque se eu estou trabalhando com um estudante que está em processo ativo de aprendizagem e desenvolvimento, que está com quem eu estou comprometida a que seja um sujeito que constrói autonomia, ele precisa saber o que está colocado quando ele vai fazer uma atividade. Quais são as aprendizagens esperadas, o que está sendo mobilizado, e ele precisa ser parte do processo de construção dessas estratégias e da sua avaliação. A autoavaliação aqui entra como um dispositivo muito importante, isso no material que eu vou mostrar para vocês vai aparecer, mas o estudante ele precisa, desde o começo, ter a sua aprendizagem visível, ele precisa poder acompanhar aquilo que está sendo mobilizado no seu processo. Para isso, a gestão das aprendizagens precisa acontecer a partir de metodologias ativas. Quer dizer, se a gente não supera uma visão transmissiva de educação, a gente não consegue mobilizar essas competências. Então, é fundamental que seja um processo de gestão das aprendizagens em que as metodologias ativas estejam o tempo inteiro sendo colocadas em prática. E, por fim, e aqui tem um compromisso grande com 2 aspectos, que é os multiletramentos, mas também a perspectiva inclusiva, é fundamental que a gente possa diversificar os modos de interação com os conteúdos de ensino. Porque a gente, muitas vezes, vai trabalhar com determinado componente ou com determinado conteúdo que a gente quer trabalhar, e a gente vai apresentar isso de formas que muitas vezes não dialogam com diferentes formas de aprender e que também não vão ajudar a desenvolver de forma mais ampla as capacidades dos estudantes. Então, pensar sempre em múltiplos modos de interação, de linguagens, é fundamental para potencializar os processos de aprendizagem e o processo de desenvolvimento integral. E aqui tem um quadro, um mapa, que acho que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre essas estratégias das práticas pedagógicas na educação integral, né? E aí a gente pode falar em estratégias mais ativas e estratégias menos ativas, tá? E a gente fez esse comparativo para a gente entender, então, o que a gente vai mobilizar quando a gente está trabalhando com as competências gerais. Então, quando a gente vai trabalhar a partir de estratégias mais ativas, a gente está trabalhando
por exemplo, com observação em substituição à memorização. A gente vai trabalhar com a formulação e investigação de hipóteses a partir dessa observação, em lugar da reprodução de informações. Então, vocês veem, a gente vai pensando, não que os processos de memorização e reprodução percam totalmente o espaço. Para certas aprendizagens, a memorização e a reprodução de informações vai ser importante, mas ganha maior espaço quando a gente está pensando no desenvolvimento integral, na aprendizagem e desenvolvimento integral, essas estratégias mais ativas, em que o estudante vai estar mobilizado para observar, formular e investigar hipóteses, resolver problemas com enfoque de compreensão profunda. O que quer dizer isso? Ele não vai simplesmente resolver problemas com a ilustração de um conteúdo memorizado, repetindo formas de fazer. Ele vai trabalhar com enfoque de compreensão profunda. A gente vai trabalhar numa perspectiva de que ele vai pensar sobre aquilo que ele está, o problema que ele está resolvendo de maneira mais profunda, acionando diferentes aspectos daquele problema e não apenas se detendo ao conteúdo que ele memorizou sem reflexão. A gente mobiliza também a investigação prática, usando métodos de experimentação mão na massa e de trabalho de campo. Por que a gente vai colocar a investigação prática e a mão na massa para ser mobilizada? Porque a gente está querendo superar a ideia da reprodução de protocolos e tutoriais fechados. Quer dizer, você pegar um tutorial fechado e repetir é muito menos... É muito menos potente do ponto de vista do desenvolvimento desse sujeito como alguém que produz conhecimento do que um sujeito que investiga, que coloca a mão na massa, que faz trabalho de campo, enfim. Então, a gente está colocando as estratégias mais ativas, substituindo essas que são mais tradicionais. O sexto aspecto que eu queria muito reforçar a ideia do tentativa e erro. A gente constituiu a escola muito focada como um espaço em que a expectativa é do acerto. A expectativa é que o estudante acerte. Tudo a gente organiza para que ele acerte. Inclusive, uma estratégia menos ativa, que é da imitação de método. Eu digo onde eu quero que ele chegue, eu digo como ele chega, e se ele chegar, eu reforço positivamente, com nota, com parabéns, etc. Neste processo simplificado, se a gente reduz toda a experiência a processos como esse e não permite, não valoriza que ele tente, não valorize que ele tente vários caminhos, que ele possa errar, que ele possa tentar de novo, que ele possa experimentar, a gente não está contribuindo para o desenvolvimento das competências no sentido de um sujeito que é capaz de colocar o conhecimento em uso. Então, valorizar a tentativa, valorizar o erro, sim, por que não, é muito importante neste processo de constituição de um sujeito que não apenas reproduz conhecimento adquirido numa prova, ou num speech, ou em qualquer coisa assim, mas como um sujeito que é capaz de ter uma relação ativa com o conhecimento. E, por fim, a repetição de uma mesma estratégia o tempo todo, ele é substituído, ele é complementado, mas aí com maior ênfase, na comparação de diferentes estratégias. Aqui tem um link forte com a ideia do desenho universal, quer dizer, os estudantes vão encontrando diferentes caminhos para a elaboração, para a resolução dos problemas, para a elaboração das questões que estão sendo colocadas. E é super importante que a gente possa garantir, né, que eles tenham espaço para comparar diferentes estratégias. Tá? Então, acho que esse mapa ajuda a gente. Então, em síntese, quando a gente vai pensar um currículo na educação integral, o que a gente está pensando? A gente está pensando nas linguagens, métodos e campos do conhecimento que são específicos das áreas, há linguagens, métodos e campos que só a matemática vai trazer, outros tantos que as linguagens vão trazer, outros tantos que as ciências da natureza vão trazer, outros tantos que as ciências humanas vão trazer, são linguagens, métodos específicos dessas áreas, mas a gente vai olhar para essas linguagens, métodos e campos e vai trabalhar mirando para as competências gerais, para a apropriação desses métodos, linguagens e campos de forma autônoma e ativa pelos estudantes. E a gente faz isso a partir de dois dispositivos fundamentais. A contextualização, que é o trabalho com questões reais, com questões que estão atravessando os estudantes, a partir da formulação desses estudantes nos seus territórios, uma
noção de um conhecimento que não é artificial, mas que ele é real e ele é relevante, e as metodologias ativas, que tem a ver com como é que a gente vai estruturar a nossa estratégia pedagógica. Tá bom? Agradecemos a participação da nossa colega Natasha Costa, que hoje trouxe para a gente, com muita sabedoria, um entendimento sobre as 10 competências da BNCC. Hoje ela aprofundou um pouco mais com a gente essa perspectiva. Trouxe para a gente concepções sobre políticas para todos e para todas. O estudante sempre ali no centro, né, da nossa conversa. Falou um pouquinho sobre a perspectiva de inclusão, da avaliação, metodologia ativa e contextualizada e também dos multiletramentos, entre tantas coisas riquíssimas que ela trouxe aí. E como esse material é um material bastante rico, nós dividimos em 2 momentos. Hoje tivemos uma introdução, né? Ficou aí ainda um gostinho de quero mais. Na próxima TPC, ela vai falar com a gente sobre aspectos ligados à formação de gestores como apoio ao trabalho pedagógico, formação de professores, tudo isso norteado pela BNCC. E agora, em atendimento à solicitação de muitos de vocês sobre sugestões colocadas lá nos questionários, vamos falar de ferramentas digitais. O tema de hoje será avaliação digital. Por isso, convido o PCNP Caio, que vai criar uma avaliação digital utilizando o Google Forms. Antes, pessoal, um lembrete. Entrem na descrição do vídeo, acessem o formulário e registre a participação de vocês. Lembrando sempre que a participação de vocês é muito válida, é muito rica e a gente precisa do feedback de vocês. Então, fiquem bem à vontade. Agora, Caio, é com você. Olá, pois bem, vamos então à nossa gravação. Faremos agora então o nosso tutorial aqui, onde vamos apresentar para vocês algumas opções de plataformas, de ferramentas, na verdade, aqui para que vocês possam realizar esta avaliação online. Nós temos aqui a sugestão da Microsoft, que oferece o Forms da Microsoft, é muito legal, muito interessante. E temos também o da Google, Google Formulários. Vamos saber os porquês destas indicações. É bem simples a explicação. Nós temos, como servidores da SEDUC, Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo, a gratuidade tanto na Microsoft quanto na Google. Nós temos os nossos e-mails institucionais, onde nós temos acesso à gratuidade a vários aplicativos dentro desses e-mails aí, tá ok? Por exemplo, a Microsoft, nós temos aqui o @professor.educacau.sp.gov.br é o domínio do nosso e-mail. Já da Google, nós temos o @prof.educacau.sp.gov.br. Vamos deixar claro que eu coloquei esta opção de domínio @professor, pois neste momento somos maioria, nós estamos em uma reunião com coordenadores e professores, mas nós sabemos que há outros domínios, né? Aquelas pessoas, funcionários que trabalham internamente, que são servidores com outras funções, elas têm, por exemplo, @servidor, @educacau e não de @professor. Mas vamos aqui, para simplificar, colocar apenas esse domínio aqui, @professor.educacau.sp.gov.br para a Microsoft, e a opção para o Google Forms, nós vamos utilizar esse e-mail aqui, o seu nome, né, @professor.educacau, @prof, da Google é prof, não podemos confundir, da Microsoft professor, da Google @prof. Algumas pessoas perguntam, né, mas como acessar se eu não tenho esse e-mail? Às vezes você não saiba, mas você tem esse e-mail. Nós, funcionários, servidores da SEDUC, nós temos automaticamente este e-mail. Vou dar uma dica para você. Quando você entra na SED, a Secretaria Escolar Digital, todos nós professores entramos lá, porque lá nós temos o centro de mídias, nós temos lá, por exemplo, foco aprendizagem, nós temos informações de tudo que a gente precisa na SED.
inclusive para fazer os registros diários, né? O diário de classe digital está lá na sede, entre outras inúmeras opções lá dentro. Já que nós acessamos lá, assim que você acessa no canto superior direito da tela, você vai ser recepcionado. Olá, professor tal. E ali já vai apresentar os seus 2 e-mails, tanto da Microsoft, que é o @professor, e também o da Google, que é @prof. Então ali você tem os seus e-mails. Para você que tem essa dúvida ainda, fica esta dica. Vamos então para a construção dos formulários? Pois bem, para a realização da prova, nós temos várias possibilidades. Eu apresento para vocês aqui 3 possibilidades de fazer uma avaliação digital. Por exemplo, eu peguei aqui esta avaliação de língua portuguesa do 8º ano, que é da AP, aquela avaliação de aprendizagem em processo. Pois bem, uma possibilidade é você pegar esta prova, que está em PDF, que todos nós temos acesso, e transpor este documento para o digital. Sair do digital que está em PDF e colocar na nossa avaliação, no nosso formulário. Entendeu? Então, nós podemos colocar na íntegra as imagens, os gráficos, os textos, as questões, as alternativas, transpor na íntegra. Mas, é claro, é bastante difícil, porque você vai ter bastante trabalho para pegar os textos, as imagens, as questões. Então, portanto, eu vou apresentar a mais fácil, a segunda possibilidade. Já que você vai enviar para o aluno por link, através do WhatsApp, do Facebook, enfim, do Google Classroom, não importa a maneira que você envia o material para o aluno. E você quer apenas resposta. Então você pode criar no formulário apenas o gabarito simples, aquele que há a identificação do aluno, a identificação do dia em que foi feita a prova e também as questões de 1 a 16 neste caso e todas as alternativas. Então ele vai sinalizar apenas no gabarito. Mas tem a terceira possibilidade, que você não vai fazer a transposição de tudo, mas também não simples, apenas um gabarito vazio. Então, essa terceira possibilidade é a que vamos executar hoje aqui em caráter experimental, tá ok? Nós vamos fazer um tutorial de como realizar a prova com essa terceira possibilidade. Ela não fica nem no extremo de faz tudo, nem no outro extremo de faz muito pouco. Vamos ficar no meio aqui. Por quê? Nesta terceira possibilidade, nós vamos colocar a questão, o que se pede na questão e as alternativas possíveis de resposta. Pois bem, vamos então à realização. Hoje vamos ficar com o Google Formulários. No próximo encontro, quem sabe em outros encontros, a gente faz com a Microsoft. Hoje nós vamos fazer com a Google. Vamos lá então para o nosso formulário. Muito bem, vamos à gravação do nosso formulário, né? Vamos passo a passo aqui de como construir um formulário para fazer uma avaliação digital. Eu entrei aqui no meu Gmail, @prof. Eu venho aqui no canto superior direito da tela, vou clicar nesses quadradinhos onde nós temos Google Aplicativos, eu vou clicar e vou em Drive. Em Drive automaticamente vai abrir o nosso Drive, evidentemente. E eu vou aqui nesta opção Meu Drive, porque eu quero construir um novo formulário. Há várias maneiras, eu vou por esse caminho aqui, tá ok? De repente você, professor, utiliza um outro caminho, é possível também de outra forma. Eu venho em Meu Drive, vai abrir esse leque de opções, eu vou em Mais, porque eu quero estar aqui nessa outra opção, ó, Formulários Google. Entrando em Formulários Google, aparece aqui o meu material de trabalho. É o que eu vou precisar para construir esta avaliação. Antes, porém, gostaria de destacar que eu separo em uma pastinha todo o material que eu vou usar para fazer a montagem, porque fica mais fácil, tá ok? Então eu vou clicar aqui nesse PDF. Esse PDF é uma avaliação, aquela que eu me referi anteriormente, a nossa avaliação AP. Então eu clico lá para chegar até a nossa avaliação, que é esta aqui. Esta avaliação, como vocês já conhecem, professores, ela tem 16 questões
Então, eu vou pegar as 16 questões com 4 alternativas cada uma para transpor para a avaliação digital. Aqui estão as 16. Bom, eu tenho que colocar o título na avaliação. Eu vou pegar a mesma aqui, ó, avaliação de aprendizagem em processo, língua portuguesa. Eu clico aqui para copiar e venho no formulário e já coloco aqui, ó, formulário sem título. A partir de agora já tenho o título. Eu só vou dar uma organizada aqui e vou colocar aqui também que ela é do 8º ano. Tá ok? Deixa eu colocar aqui 8º ano. 8º ano. Pronto. Aqui no espaço descrição do formulário é opcional. Você, professor, pode colocar alguma orientação para o aluno. Por exemplo, caros alunos, a avaliação abaixo consta de 16 questões, com 4 alternativas cada uma e apenas uma é a correta. Leia com atenção, enfim, o que você quiser direcionar os alunos aqui nesse espaço que é opcional. Vamos para a primeira pergunta, que na verdade vai ser a identificação do aluno. Então você coloca aqui, aí você vai digitar, tá ok? Nome do estudante. Nesse espaço, o estudante vai colocar o nome dele, ele vai digitar, porque eu vou colocar a opção digitar. Ou seja, quando você faz uma questão, você tem resposta curta, parágrafo, múltipla escolha e outras opções. Hoje nós vamos utilizar aqui duas, resposta curta e múltipla escolha. A primeira vai ser resposta curta porque precisa de apenas uma linha para o aluno colocar o nome. Então, do aluno já está pronto, ó, o nome do aluno. Resposta curta, aí eu tenho que ligar essa chave aqui embaixo. Essa chave aqui obrigatória é para que o aluno obrigatoriamente identifique-se, porque senão ele não tem como enviar a avaliação. Ou seja, você não vai receber uma avaliação sem nome. Tá ok? Agora nós vamos colocar a primeira questão. Aí, para adicionar uma nova questão, você vem aqui do lado direito, nós temos esse menu aqui, você vai clicar aqui em adicionar. Os alunos chamam isso de maisinho, né? Clique no maisinho. Então você vem em adicionar para colocar a primeira pergunta. A primeira pergunta nós vamos pegar lá da nossa avaliação que eu deixei separadinha. Então eu vou pegar a primeira questão desta avaliação. Observe, ó, questão 1, e eu já vou copiar, inclusive, a questão 1 e o que se pede. Nesse caso aqui, os termos em destaque no texto revelam. Então eu vou copiar e vou até o formulário e coloco aqui. Então, a primeira opção, eu já percebi que eu tenho que dar um espaço aqui, ó, porque ficou juntinho. Então, eu dou um espaço, questão 1, os termos em destaque no texto revelam. Agora eu tenho que buscar as alternativas. As alternativas sempre me perguntam, Caio, eu posso colar todas de uma vez? Infelizmente não, uma a uma. Então você vem na alternativa A, copia, vai ao formulário, coloque. Antes que eu me esqueça, deixa eu falar. Aqui no caso nós vamos colocar múltipla escolha. Lembra que para o aluno nós colocamos resposta curta? Agora aqui nós vamos colocar, ó, múltipla escolha, porque nós vamos ter A, B, C, D. Então a eu só vou colar aqui, cada um faz de um jeito, né? Um seleciona, um copia e cola, outro Ctrl+C, Ctrl+V, aí fica a critério de cada um. O importante é colar e copiar e colar aqui. Agora eu já vou para a alternativa 2, então eu tenho que voltar à avaliação em PDF, que a Secretaria Estadual nos ofereceu. E eu volto ao formulário, coloco a opção. Normalmente, professor, quando você habituar, vai ser mais rápido. Eu estou lento assim, porque eu estou explicando passo a passo, mas você vai com mais rapidez ao fazer esse copia e cola. Agora nós já estamos aqui na alternativa, a letrinha C. Agora eu vou buscar a última desta questão, que é a alternativa D. Então vocês observaram que eu fui pegando e colocando aqui. Coloquei colar.
Bom, uma dica. Você, professor, seria interessante que quando você faz determinadas colagens aqui, é que você verifique como está ficando. Como está ficando a avaliação? Você vem aqui no alto, nós temos aqui do lado do enviar a engrenagem, que nós vamos usar daqui a pouco, e nós temos aqui visualizar. Ao clicar em visualizar, é como o aluno vai receber, como o estudante vai receber essa prova que você vai mandar através de um link, tá ok? Então ele vai ver assim, ó, avaliação de aprendizagem em processo língua portuguesa, 8º ano, nome do estudante, observa que aqui ele pode escrever, ó, Antônio Carlos, por exemplo. O aluno vai escrever o nome dele aqui, tá ok? Mas eu não vou escrever ainda não. Aí tem a questão 1, e nós vamos fazer as demais questões agora. Como eu faço visualização, eu posso jogar a página fora, porque não vai interferir naquela que eu estou montando. Eu posso jogar ela tranquilamente fora, porque eu estou na visualização da questão. Tudo bem? Vamos lá. O formulário está aqui. Agora eu vou então colocar mais uma questão. Para colocar mais uma questão, eu venho sempre aqui em adicionar. Colocando em adicionar, eu vou criar, já então vou trazer para cá a questão de número 2. A questão de número 2 está onde? Lá na nossa avaliação em PDF. Aí eu vou lá na questão de número 2, copio a questão, ó, questão 2. Há uma marca de dúvida em... Então eu copio, vou ao formulário, coloco e vou colar, vou dar aquele espaço, ó, perceberam que precisa de um espaço? Então eu vou para as alternativas. Alternativa A, que é esta aqui, eu copio e colo no formulário. Agora eu vou para e buscar a alternativa B. Vou buscando a alternativa B, eu copio e colo. Colar. Eu volto à prova, busco a alternativa C, copio e colo, volto à avaliação, busco a alternativa D, copio e colo. Bom, uma boa notícia para vocês. Eu falei que são 16 questões. Fiquem tranquilos, eu não vou fazer as 16 aqui, porque eu vou dar um pause e vou fazer sozinho aqui as outras, porque o importante era mostrar passo a passo de como faz uma questão, não precisa mostrar as 16. Então vamos apenas retomar o que fizemos nesta primeira parte. Nós entramos no e-mail, fomos ao Drive, do Drive procuramos aqui o nosso formulário. Aí eu peguei a avaliação em PDF e comecei a colar o título, depois coloquei uma questão para a identificação do aluno, depois fui aqui na alternativa adicionar mais e coloquei a primeira questão, copiei e colei e copiei as questões 1 e 2 e suas respectivas alternativas. Então nós já ficamos com esse cenário aqui. O aluno, ao visualizar essas duas questões, a avaliação dele estaria nestes moldes aqui. Tudo bem? Então agora eu faço uma pequena pausa, mas eu não vou parar não, porque o vídeo vai na sequência. Eu vou continuar fazendo aqui, vou dar um pause no vídeo para não ficar muito longo e daqui a pouquinho eu mostro com as 16 questões montadas. Até daqui a pouco então. Pois bem, depois dessa breve pausa, eu já retorno com as 16 questões inseridas aqui no formulário. 5, 6, 7, 8. Eu procedi da mesma maneira e fui até a 16ª questão, fazendo a inserção das questões e também das alternativas. Agora já está pronto, eu posso enviar para o aluno? Ainda não. Faltam pelo menos 2 passos importantíssimos que vocês devem prestar atenção agora. Vamos lá. O primeiro, observar se
todas as questões estão marcadas como obrigatória. Ó, lembra que eu falei? Clique dentro da questão e olha a chavezinha embaixo se ela está ligada. Vamos conferir nessa aqui. Ó, está desligada essa. A 16ª estava desligada, a última. Deixa eu ver a 10ª. Não, essa é a 4ª. Falta muito ainda para eu olhar aqui. Ligada, ok. Ou seja, você vai questão por questão, clica dentro da questão, aí você vai vendo se está ligado. Agora todas estão ligadas. Pronto agora? Ainda não. Normalmente, quando a gente faz um formulário para uma pesquisa, a gente não dá nota, mas ao se tratar de uma avaliação, aí nós precisamos colocar nota em cada uma das questões. E para isso nós temos que transformar esse formulário em um teste. E isso é simples, ele já está todo gravado, todo montado. Você vem aqui do lado do enviar, tem essa engrenagem, configurações. Você vai clicar em teste. Aí está perguntando, você quer realmente que seja teste? Você fala sim, liga a chave. Depois que você ligou, vai fazer algumas perguntinhas para você aqui. Por exemplo, imediatamente após o envio, o aluno já vai ver a resposta dele? Ou posteriormente? Primeiro o professor vê as notas, depois distribui para os alunos. Fica a critério. Eu vou colocar a opção, professor dá a nota depois. Salvei. Agora já vai modificar. Lembra que quando eu clicava dentro da questão, aparecia apenas a opção de ligar obrigatória? Agora aqui do lado esquerdo aparece isso, ó, porque transformei em teste. Chave de resposta. Chave de resposta, professor, você vai clicar e você vai saber, lógico, o gabarito, qual que é a alternativa correta. Quando você clica na alternativa correta, você vai estar fazendo um gabarito, e esse gabarito só você, professor, tem acesso. O aluno não visualiza. Por exemplo, ó, ficou verde. Essa questão aqui, suponhamos que seja correta. Essa questão vai valer quantos pontos? Aí você sobe aqui no cantinho superior direito, vale 6 pontos, vale 1 ponto, 2 pontos. Quanto vale cada questão? Fica a critério do professor. Então, você vai questão por questão, colocando o gabarito, para quando o aluno envia para você, ela já vem corrigida. Por exemplo, você clica dentro aqui, vai para o lado esquerdo, chave de resposta. Suponhamos que a D seja correta. Quanto vale? 1 ponto? Aqui você pode, 2 opções. Você pode digitar 1 ou seguir a flechinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, você vai ter que fazer isso em todas as questões. Colocar o gabarito, clica em chave de resposta, clica na alternativa correta, para que, quando o aluno enviar, já chega a resposta para você. E assim você vai fazendo em todas as questões. Depois que eu fiz o gabarito e coloquei a opção correta, portanto, em cada uma delas, está chegando a hora de enviar para o aluno. Chegou o momento de enviar. Como eu faço para enviar este formulário para o aluno? Eu venho aqui, enviar, aí vem as opções. Você pode mandar por e-mail, aí você tem que ter o e-mail de todos os seus alunos, que eu creio que seja inviável. Então, a melhor opção é por link. Você venha aqui por link. Clicou em link, vai aparecer esse link, ó. Só que ele é muito grande, muito extenso. E o próprio formulário Google tem um encurtador de link. Você clica aqui nesse espaço, o link ficou curto. Então, você vai copiar esse link e enviar para o seu aluno. A maneira de envio fica a seu critério. No grupo da sala, de WhatsApp, no endereço do Facebook, há várias maneiras de mandar o link. Então, o link eu vou colar aqui no Word apenas para um exemplo. Então, esse aqui é o link. O aluno clicando nesse link, automaticamente já chega aquela avaliação. Eu vou ampliar aqui o tamanho. Então, aqui nós temos o link que será enviado para o aluno. Agora, então, vamos testar esse link, ver se ele abre. Eu vou
selecionar o link, copiei, vou abrir uma página da internet e vamos ver se vai realmente abrir naqueles moldes que nós fizemos como proposta. Pronto, olha como o aluno vai receber. Avaliação de aprendizagem em processo língua portuguesa, 8º ano, nome completo do aluno, aqui ele vai colocar o nome. E observa que todo tem um asterisco aqui em vermelho, quer dizer, é obrigatório. Observa, ó, como eu deixei em branco, já sinalizou em vermelho. Então, o aluno não consegue enviar essa prova se ele não responder todos os campos, porque nós colocamos aquela opção para que o aluno obrigatoriamente respondesse. Assim que o aluno responder todas as questões, ele clica em enviar. Ao enviar, nós vamos mostrar daqui a pouquinho como você, professor, recebe os questionários já respondidos e a correção automática. É daqui a pouquinho. Olá, pois bem, estamos de volta. Bom, enviamos o link para o aluno. Agora nós vamos olhar no nosso Drive qual foi o resultado desta turma de 8º ano. Eu entro no e-mail, porque eu quero pegar a avaliação para fazer análise, então eu tenho que ir lá no Drive do meu e-mail. Eu entro no meu e-mail, @prof, vou aqui nos aplicativos, no cantinho superior direito, clico em Drive. Ao abrir o Drive, eu vou ter acesso a todos os formulários que eu produzi para as diversas turmas. Então, eu tenho várias avaliações ou questionários. Esse aqui é teste, o nosso é este aqui, ó, avaliação da aprendizagem, a nossa AP, tá ok? Então, eu clico para abrir esta avaliação. A avaliação vai abrindo e nós vamos, então, aqui já pegar o formulário que o aluno devolveu para a gente. Então, nós recebemos do aluno desta forma aqui. E como eu farei a análise? Há duas possibilidades aqui. Eu posso fazer uma análise da sala ou individual do aluno. Como eu faço isso? Simples. Se eu clicar aqui em individual, eu vou analisar aluno por aluno, a quantidade de acerto, a quantidade de erro e assim por diante. Mas, inicialmente, nós faremos aqui do lado esquerdo uma análise da sala, um resumo da sala de como foi esta avaliação. Tudo bem? Nós temos inúmeras informações aqui. Vamos destacar algumas para o vídeo não ficar muito longo. Por exemplo, perguntas erradas com frequência. Neste campo aqui vão aparecer aquelas questões que tiveram maior número de erros. Esta é uma boa perspectiva, pois nós poderemos fazer um trabalho pedagógico em cima dessas questões, observando as competências, as habilidades que foram propostas nesta questão e não tiveram êxito. No caso desta avaliação, a questão de número 12 teve realmente muitos erros e ela está aqui em destaque. Daqui a pouco nós vamos ver quantos % acertaram ou erraram essa questão, tá ok? Embaixo nós temos o nome de todos os alunos que responderam. Então aqui você sabe quais foram os alunos que participaram. Tem todos os nomes. Observe que eu coloquei só o primeiro nome, porque essa avaliação foi fictícia. Eu criei os nomes e eu mesmo respondi todas as questões para que seja um exemplo para que a gente possa divulgar aqui. Tudo bem? Agora, a questão 1. Observe que a questão 1, 78% dos alunos acertaram. Um índice bom, né? 78% da sala, não é aluno, 78% da sala respondeu certo esta questão. Na questão 2, 64% da sala respondeu corretamente. Na questão 3, 57%. Observa que esta habilidade que foi desenvolvida aqui, nesta atividade, precisa de um cuidado especial, 57%. Mas nós vamos lá na questão 12, porque o formulário disse que a 12 foi a que teve maior número de erro. Então, vamos direto na questão 12 para ver o que está acontecendo com essa questão. Não faremos uma análise pedagógica, apenas
vamos fazer uma análise em números, tá ok? Olha só, apenas 42% da sala acertou esta questão. Este é um prato cheio que nós temos que investigar pedagogicamente, nas ATPCs, o próprio professor fazendo uma análise ali das habilidades que foram cobradas nesta questão. Enfim, é um ponto de atenção esta questão 12, que teve 42%. Então, você viu que há esta possibilidade de fazer uma análise global da sala, a quantidade de erros e acerto em cada questão. E quando eu quero analisar individualmente, eu clico individual, eu rolo a barra um pouquinho aqui para eu saber o nome do aluno. Ó. O aluno Pedro. O Pedro, ele respondeu todas essas questões. Observe que na questão de número 1, ele teve um ponto, porque ele acertou. Está até verde aqui, não sei se dá para você visualizar, principalmente quem está com o celular. A imagem bastante pequena, mas ele acertou. A questão 2, o Pedro também acertou, ó. Então mais um ponto ele somou, porque lembra que nós colocamos valores em cada uma das questões? A questão 3, o Pedro errou a questão 3, então ele teve 0 de 1. E assim por diante. Então eu posso fazer análise do Pedro para saber quais foram as questões que ele acertou e que ele errou. Se eu quiser ver o próximo aluno, eu vou clicar aqui na frente, ó, tem uma flecha, eu vou para o aluno 2. Um detalhe, o aluno 2, ele é o número 2 da sala? Não, é a ordem de chegada aqui. O Pedro foi o primeiro a responder, e agora o aluno 2, deixa eu ver quem é o aluno 2. A Ana. A Ana foi a segunda a responder essa questão. Então é por ordem de chegada que vem aqui no nosso formulário. Tudo bem? Inclusive, quando você, professor, for formular, caso você queira, você coloca, digite seu nome completo e o seu número da turma. Aí ele pode colocar Ana, número 2, Ana 1, etc. e tal. Tudo bem? Aí isso fica a critério ao produzir o formulário. Então, nós vimos que é possível fazer uma análise geral da sala e também individual. Mas eu preciso de um relatório prático, em um único documento, para que eu possa fazer a transferências dessas informações numéricas para a sede, o diário digital, ou para o diário de papel. Eu preciso fazer as anotações. O Google Formulários oferece? Sim. Como eu faço para ter acesso a um formulário? É fácil, você vem aqui no alto, canto superior direito, você está vendo o sinalzinho aqui do Excel, ó, verdinho. Você vai clicar neste símbolo, ele vai abrir esta planilha. Essa planilha, olha que interessante, eu aumentei um pouco, mas talvez você não consiga visualizar. Observe que o Pedro, ele acertou 6 de 16. A Ana acertou 7 de 16. O João acertou 4 de 16. O Caio acertou 16 das 16. Parabéns, Caio. Você arrasou. A Tatiana acertou 9 de 16. O Henrique acertou 4 de 16. E um detalhezinho. Aqui no canto esquerdo tem o horário que o aluno enviou a avaliação para você. É registrado automaticamente o horário. E aqui, seguindo para cá, nessa linha aqui horizontal, você observa todas as questões que fazem parte deste questionário. Então, é possível, caso queira imprimir, é possível? Sim. Ou eu posso baixar essa planilha e ter no meu arquivo, eu faço uma pastinha lá no Drive e falo assim, todos os resultados da minha turma. E crio uma pasta com subpastas para dividir as turmas, então eu tenho relatórios digitais de todas as atividades que eu enviei por formulário. Portanto, então, nós elaboramos um formulário, enviamos o formulário, o aluno respondeu ao formulário e eu já tenho aqui o resultado da avaliação que foi proposta. No caso, nós fizemos com a avaliação AP, a avaliação AP que nós utilizamos como base para este formulário.
Pois bem, e assim chegamos ao final do nosso vídeo. Fizemos aí a gravação da nossa ATPC de linguagem. Esta semana foi por área, né? Nós fizemos aí em parceria com a Sueli de Educação Física, a Jaqueline de Português, a Tati de Arte e a Daniela de Inglês. Então nós fizemos todo esse trabalho e a partir da próxima semana nós já faremos por componente curricular. Tudo bem? Bom, acabamos de apresentar para vocês aí o formulário Google. E atenção, foi o básico do básico. Ali nós fizemos uma apresentação de como fazer a produção de uma avaliação online. Há outras possibilidades. Por exemplo, você poderia perguntar, é possível colocar uma lista suspensa nesse formulário? Sim, é possível. A lista suspensa, lembra quando fizemos a indicação do nome do aluno? Lá o aluno tem que escrever o nome, mas há a possibilidade de colocar uma lista suspensa, ou seja, todos os alunos da sala, ele chega e clica em cima do nome dele. Isso é lista suspensa, é possível. É possível inserir imagens e vídeos no formulário? Sim, é possível. Duplicar a avaliação, suponhamos que eu tenha 7º anos, 7º A, B, C e D. Eu tenho que fazer 4 avaliações? Não, você faz apenas uma, depois a gente vai duplicando e renomeando. É simples também fazer isso. Então, portanto, há possibilidades incríveis para trabalhar com formulário. E nas outras ATPCs nós poderemos aprofundar, vai depender da sua participação agora ali no chat ou no link onde você vai preencher a sua participação, nas sugestões lá você também já pode indicar qual ferramenta digital, o que você gostaria de aprender para que a gente possa, com a nossa equipe aqui, decidir o que fazer nas próximas ATPCs. Tudo bem? E, aliás, inclusive, você que aprendeu, você que já sabia, ótimo. Para você que aprendeu a fazer o formulário hoje, aprendendo esse formulário, quando você for trabalhar com o Google Classroom, você já poderá fazer o formulário lá dentro do próprio Google Classroom. Então, portanto, nós tivemos essa iniciativa de mostrar o formulário de forma básica, porém nós estamos aqui à disposição. Então, vamos despedindo e não se esqueça, entre no link, registre a sua participação e até a próxima ATPC.